Olá, meu nome é Ricardo, trabalho com famílias, sou terapeuta familiar, psicanalista, trabalho com restauração de famílias, principalmente. Famílias que um dia vieram a acabar, casamentos, e hoje nós trabalhamos com a restauração desses casamentos. É um trabalho bonito, muito sério e delicado. Trabalha-se com a área espiritual, emocional, mas devemos entender que o mais importante do que restaurar essa família é evitar que ela venha a acabar. O trabalho vai ser sem dúvida menor, porque atualmente 340 mil casamentos se destroem por ano aqui no Brasil. E eu falo de divórcios oficializados. Mas a grande questão é que existem vários fatores que levam ao fim do casamento e a um divórcio. Não é só o adultério, mas tem o desgaste familiar, o desgaste afetivo, o desgaste da parceria e admiração entre os cônjuges, causados por problemas financeiros, falta de sexo, falta de companheirismo e tantas outras coisas que precisamos entender e abordar com seriedade esses assuntos. Existe muito desgaste entre os casais. E essa falta de comunicação e esse desgaste vão gerando lacunas que os cônjuges acabam precisando preencher e acabam preenchendo da forma errada. As famílias estão cada vez mais envolvidas com trabalho e rotinas, e o marido sai para trabalhar, muitas vezes a esposa também, passa um dia longe. Quando voltam, em vez de interagirem, se desligarem do mundo lá fora e se dedicarem entre si, acabam deixando esse tempo para os celulares, as redes sociais. Cada vez mais os pais se desligam dos próprios filhos e se desligam entre si, o casal. E chega-se uma hora que tem-se a necessidade daquela interação pessoal e não se procura mais no cônjuge. Acaba buscando isso fora, com amigos de faculdade, de trabalho, às vezes até da própria igreja. Entre essa busca por contato físico, que é buscado da forma inadequada, acaba se gerando os novos romances, paixões que são chamados de amor e acabam vindo a sucumbir aquele casamento. A grande questão é que quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam uma só carne, segundo fala a palavra do Senhor. Mas para que possamos ser um, precisamos aprender a viver a dois. E ninguém está livre disso. Independente do casal em si ser religioso, ser de religião A, B ou C, independente deles serem de família tradicional, todos estão sujeitos à ruína. Porque o inimigo é silencioso, ele vem sorrateiro. Ele não se apresenta de uma forma repentina. Ele vem roendo as estruturas pouco a pouco, gradativamente. Quando se percebe, já ruiu. Então, é aí que se encaixa a restauração de casamento. Porém, o nosso trabalho maior deve ser evitar que ele venha a ruir. Por isso, precisamos dar manutenção. Do jeito que damos em nossa casa, em nosso carro, nosso casamento precisa de uma manutenção. Nós precisamos resgatar o romance, o carinho, o amor e o desejo. Muitos casamentos se acabam por falta de desejo sexual. Homens e mulheres com 10, 15 anos de casados, 20, perderam o interesse sexual no seu parceiro e acabam buscando plenitude sexual em outros lugares. Muitas vezes, homens e mulheres, sim, homens e mulheres se envolvem com pornografia e masturbação e cada vez mais se distanciam do propósito real que é o casamento, a vida conjugal, a vida íntima, sexual. Acaba se gerando certos transtornos no casamento. E algumas pessoas, para reavivar essa chama, acabam buscando recursos que não deveriam para apimentar essa relação. Quando o único estimulante para a relação sexual do casal deve ser o próprio casal, o corpo do homem e o corpo da sua esposa. Mas hoje buscam diversos estímulos, pois eles estão completamente saturados e abusados entre si. O homem, por não sentir mais desejo por sua esposa, recorre a várias fantasias e muitas vezes, ao adquirir pornografia, querem transformar suas esposas em atrizes pornô para poder atender essa necessidade. As mulheres muitas vezes fecham os olhos imaginando outros homens
para poder sentir desejo e prazer, pois nós já não sentem por seus maridos. E isso acontece pela falta de manutenção diária do carinho, da admiração, do cuidado. Temos que prestar atenção nisso no nosso dia a dia. Precisamos olhar para nossos cônjuges com admiração e amor. Precisamos olhar para nossas esposas, ver o que de mais bela ela tem, que ela sempre teve. Nós precisamos olhar para os maridos com a admiração de um homem trabalhador, honesto, sensato. Então precisamos, para que isso aconteça, prestar atenção em vários outros fatores da vida que levam a essa falta de comunhão. E entre muitos outros fatores que podem acontecer, acarretar esse tipo de dano, está a questão financeira. Muitas vezes os homens trabalham e acabam desperdiçando parte dos seus recursos com coisas banais, quando poderiam investir na própria família, na própria esposa. Mulheres que também fazem o mesmo. Acabam investindo só em si, em algumas necessidades suas, esquecendo que agora faz parte de um todo. Devemos analisar cada situação com muito cuidado. A questão financeira, a questão afetiva, a questão do desejo, a questão dos hormônios, a questão do estresse. São muitas coisas envolvidas em um relacionamento. E quando se pensa em trocar de relacionamento para resolver isso, não consegue levar em conta que o outro relacionamento também terá todos esses problemas. E vai viver um ciclo vicioso. Vai fazer como? Trocar de casamento toda vez que tiver um problema? Sem contar o ponto de vista religioso que condena isso de forma muito enfática, nós sabemos que isso é ridículo. Uma mulher que casa uma, duas, três, quatro, cinco, 10, 15 vezes. Um homem que troca de família como quem troca de camisa. Para só trocar de problema. O problema acontece, ele abandona e vai para outra família para poder administrar uma nova vida, quando na verdade ele tem que consertar aquele problema que foi criado. Os problemas do nosso casamento são criados por nós, pelos cônjuges. Os problemas conjugais são criados entre homem e mulher. A toda influência externa só vai ter efeito efetivo se nós permitirmos. Se nós conseguirmos ter uma interação saudável entre homem e mulher, esses problemas externos vão perder sua força e vão deixar de existir. E nós temos que entender que não importa quantos parceiros você vai trocar, sempre vão existir problemas. Não existe pessoa perfeita. Você vai casar com a imperfeita mesmo. E vocês dois vão se completar para serem perfeitos. Agora, a solução nunca está em trocar o casamento, mas em corrigir. Devemos entender que, uma vez que casamos, nos tornamos um, e de nós virão outros, que são os filhos. E cada vez que abandonamos uma família, causamos traumas irreversíveis nesses filhos. E precisamos ter muito cuidado com isso. Casamos, deixamos de ser nós, de modo individual, para sermos nós no coletivo. Quando casamos, não podemos mais dizer eu, mas agora o pronome correto é nós. É assim que devemos pensar e agir. Devemos ter esse discernimento. Daí a necessidade de consertar aquilo que vem destruindo os casamentos. Observando cada fator que pode destruir teu casamento e anulando esse fator. Tira esse fator da equação, para que você possa ter um casamento saudável, para que você seja exemplo para a sua família, para a sociedade, para a igreja. Porque precisamos desse exemplo, de pessoas que consertam o que está quebrado e não substituem, e vai descartando pessoas como se fosse lixo. Precisamos desse novo entendimento para que possamos conseguir se mantermos, nos mantermos prósperos e felizes. A bem da realidade é que nossa sociedade hoje está naufragando. Naufragando. Não por conta de um iceberg que tinha no caminho, mas porque não prestou atenção para desviar desse iceberg. Cada vez mais as famílias e os valores familiares estão sendo distorcidos. Cada vez mais. Os homens tendo seus papéis invertidos, as mulheres também. O homem tomando o posicionamento da mulher, a mulher tomando o posicionamento do homem no casamento. Isso nunca vai funcionar. E não se trata de sermos machistas ou feministas. Trata
de fazermos a coisa correta do jeito que tem que ser. E possamos reavaliar nossos casamentos e fazer diferente daqui para frente. Que o Senhor te abençoe.